Doutor, então, eu sou demitido hoje. O que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu devo tomar? Fala pessoal, aqui é o James, sou advogado da Travassos Digital de Advocacia, com experiência no mercado há mais de 20 anos. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo diante dessa paisagem, um ambiente diferente para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre demissão. Primeiramente você tem que ver se o seu empregador te mandou embora por justa causa ou alguma outra metodologia de demissão, certo? Segunda coisa, ver se ele já te entregou o TRCT, que o que é o TRCT? É o termo de rescisão de contrato de trabalho, que ele basicamente é um documento formal e com todo tipo de registro de informações de uma demissão e do histórico do contrato de trabalho de um cliente. Lá vai ter o seu último salário, seu histórico de suspensões, nele também se encontra ali todas as verbas rescisórias que a empresa está te pagando. No final vai ter o valor total dessas verbas e tem a descrição de cada uma delas, seja multa do FGTS de 40%, seja as férias não pagas, o proporcional de férias, o 13º salário se em algum momento não foi pago, e também o aviso prévio de 30 dias que deve ser pago ou indenizado, depende da situação de cada trabalhador. Então, primeiramente, você tem que juntar essas duas documentações. Posteriormente, você vai analisar, ou você pega um contador de sua confiança, ou você mesmo faz uma estimativa do que você acha que aquela rescisão, se ela está correta, o valor total vai constar embaixo desse termo de rescisão. E aí você vai analisar, se aquela rescisão está correta, se os valores estão corretos ou não. Se eles estiverem corretos, tudo bem, você findou ali uma parte da sua vida naquela empresa, com o seu contrato e tudo certinho, vira a página. Ou se não, você tem que procurar um advogado especializado na área. Eu tenho uma dúvida. Quanto tempo que eu consigo, quanto tempo que eu tenho que trabalhar para conseguir ter acesso a isso? Na verdade, não existe um tempo em específico, o que a gente chama de contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é basicamente a contratação normal de um trabalhador. Você entra na empresa, mas sem uma estimativa de findar aquele contrato. Na maioria dos casos é isso, a não ser que você é contratado, por exemplo, algum tipo de evento, que você tem ali um prazo para a realização daquele evento, você faz durante um prazo X e termina em um prazo Y. Ou se for alguma espécie de trabalho de experiência, que a gente chama de contrato de trabalho de experiência, que geralmente ele começa e ele tem um período máximo de 90 dias para ser findado. Posteriormente, esses 90 dias ele passa a se tornar de forma automática, se não tiver nenhum tipo de comunicação entre o trabalhador e o contratante, o chefe no caso, ele passa a se tornar um prazo indeterminado. Se não tem esse tipo de prazo, ele tem que ser findado em 90 dias. Ele não tem um prazo específico, mas ele pode ter um prazo inicial de 45 dias e renovado por mais uma vez. A justiça diz isso, ou 90 dias, no máximo tem que ser 90 dias. Quando que eu tenho direito a receber algum tipo de benefício depois que eu trabalhei, sei lá, eu trabalhei por 7 meses, eu tenho direito? Nós temos que analisar a situação, você vai ter direito se, como eu falei, se no momento de você sair da empresa, você não ter recebido todos os direitos que você tem como um trabalhador, certo? Se o seu contratante, o seu chefe, ele deixar de pagar algumas das verbas rescisórias que você tem direito, ou se ele descumprir alguma cláusula contratual, ou seja, ele deixou de fazer o pagamento do FGTS, coisas nesse sentido, você sofreu algum tipo de assédio, sofreu algum tipo de dano moral, isso aí pode acontecer. Bom, enfim, o próximo passo que você tem que analisar posteriormente é saber se foi feito o pagamento total da sua indenização. Se não for feito, e você tentar conversar, primeiro você tenta uma conversa administrativa com a empresa, se os valores das verbas rescisórias estão incorretos. Você tenta conversar com a empresa, se eles se negarem a regularizar essa questão, aí sim você deve, como eu falei anteriormente, procurar um profissional da área, um advogado especializado em direito do trabalho e buscar seus direitos. E aí com isso você pode entrar com uma ação para recebimento de tudo o que lhe foi devido. Dentre essas ações, nós temos, por exemplo, uma reclamação, a gente chama de reclamação trabalhista, A gente tem a rescisão indireta. O que seria essa rescisão indireta?
A rescisão indireta, na maioria dos casos, ela acontece quando tecnicamente, você força o seu chefe a te mandar embora. Que é a mais utilizada na Justiça do Trabalho, é esse tipo de forma de reclamação trabalhista. Claro, você tiver esse direito, para receber todos os valores que lhes são devidos numa rescisão. Por exemplo, é basicamente como se o seu chefe te mandasse embora, igual eu falei, né? Você força o seu chefe a te mandar embora por uma ação na Justiça. Nessa ação você vai conseguir suas verbas rescisórias completas, férias proporcionais, férias ainda faltantes devidas, aviso prévio, multa do FGTS, pagamento regular do FGTS, dentre outras questões. O ideal é você juntar todas as documentações, basicamente seu documento pessoal, sua carteira de trabalho, seja ela digital, seja ela física, o termo de rescisão de trabalho, ele é importante para a gente fazer uma análise no que ele está versando ali. Contra-cheques, né, para a gente saber o que seu chefe fazia de pagamentos regulares mensais para você. Outras coisas como o extrato do FGTS, que ele é de suma importância, porque uma das questões que mais lhe dá direito para entrar com esse tipo de ação é justamente o extrato do FGTS. Porque se o seu empregador ele está deixando de te pagar 2, 3 meses do seu FGTS regular, que não pode ser descumprido isso aí, já te dá quase que um embasamento documental necessário para você já entrar com esse tipo de ação. Então é muito bom você tentar e analisar com calma essas documentações para ver. Esses são os documentos básicos, claro, vai depender de cada situação. Se você tiver uma situação de dano moral ou algo nesse sentido, né, alguma outra coisa além das verbas rescisórias em si, junte todas as documentações necessárias, comprovação de fotos, vídeos ou coisas nesse sentido, para a gente saber do que você realmente tem direito. Tem as questões inclusive de periculosidade, de horas extras, que dependendo da situação a gente consegue analisar e entrar com uma ação. Inclusive aqui no nosso escritório a gente já fez muitas ações nesse sentido e que boa parte delas, graças a Deus, já deram certo. Então pense muito bem, analise todas as questões, porque o seu direito, ele sempre tem que ser preservado acima de tudo. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas informações que foram trazidas aqui, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui e te trazer mais conteúdos nesse sentido. Curte o nosso vídeo também aqui embaixo, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que está com algum problema trabalhista e qualquer dúvida que você tenha, alguma informação que você queira saber, o nosso link está aqui abaixo, tá? Para você entrar em contato e tirar essas dúvidas. Nós estamos aqui à disposição para te auxiliar.